Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez começando o nosso grupo de estudo do Tempo de Despertar o Ser, aonde a gente tem um propósito de autoconhecimento, um grupo que existe aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis há mais de 10 anos, foi criado em 2010, precisamente, aonde algumas obras já foram lidas e a obra que nós estamos relendo, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, né? E temos a honra de estarmos aqui com o seu autor, o Sebastião Camargo, e nós podemos, então, fazer uma busca mais forte, vou colocar assim, né, mais concisa, com as interpretações que não só nós conseguimos fazer, mas precisamente com o seu autor. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando, então, o capítulo 10 desta obra, porém, o último capítulo, né? E é o item manutenção da saúde por meio da alimentação. E nós iniciamos na semana passada o estudo, né, pormenorizado, semana retrasada, né? Do que Deepak Chopra deixou de ensinamento aqui, ressaltado por Sebastião Camargo, né, sobre o que nós precisamos, né, preparar o corpo e a mente a fim de se unirem com num fluxo de inteligência no momento de nos alimentarmos. E aqui tem os pontos, né? Então, o primeiro ponto que já explicamos, preste atenção aos alimentos. Segundo, pare por um momento diante da comida e fique em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade. E aí, você já está experienciando isso? Eu estou tentando, né? Parar em frente ao alimento e ali ficar, né, tentando absorver com tranquilidade o que ele me propõe. Terceiro, que é o que nós vamos tratar hoje, coma quando tiver fome, não coma se não tiver fome. Então vamos lá, hoje é este tópico, não vou ler o 7, né? Quem tem a obra aí, está na página 361, né? Essa citação que Sebastião traz no livro, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E hoje, então, nós vamos estar comentando sobre o 364. A dona Miriam pediu aí um pouquinho de recapitulação do item 2. Você acha necessário, Sebastião? Vamos fazer? O item 2, acho que a gente pode até falar um pouquinho aqui, né, do que nós compreendemos, né? É esse momento que você para em frente ao alimento, trabalha, faz o exercício de visualização, né? E a gente consegue abranger o que é físico e o que é espiritual, né? Naquele alimento. Isso é interessante porque muitos de nós pensam que no momento de alimentar é só o físico, é só a matéria, né? E aí, como usam o jargão, só que não, né? Tem mais coisas, né? Então, não é só isso, né? Tem, além do físico, tem o espiritual, e tem o perispirítico, e tem a matéria. Você quer comentar um pouquinho, Sebastião, só para dar uma recapitulada antes do Marcelo iniciar a leitura aí? Um excelente dia de paz e luz, né? E muito amor a todos. Emmanuel fala que o conhecimento, ou a evolução, para ser mais exato, se dá por intermédio da recapitulação. Então, sempre é válido recapitular na ação. Se imaginarmos o reino mineral, nós vamos nos perguntar: se é um reino, ele se nutre de quê?
E o que é nutrição de fato? São só os seres menos evoluídos que nutrem os mais evoluídos? Ou o contrário também pode acontecer? Porque quando nós estamos falando, fulano só se nutre de luz. Qual luz? Ele está nutrindo-se da luz do sol. Essa seria o elemento mais retardatário, ou da luz da sua consciência, ou ainda da luz do Cristo, ou da luz cósmica. Qual a nutrição que ele busca? E quando olhamos para um alimento físico, ele traz todas essas instâncias. Depende dessa serenidade, dessa consciência, o que eu quero acessar. Ou Carlos Torres Pastorino disse a verdade em todos os seus estudos, ou mentiu para nós, principalmente em Sabedoria do Evangelho, que eu não conheço obra e autor que aprofundaram tanto no ensino de Jesus, tirando o véu da letra e resgatando o espírito. E ele narra que Deus, o Cristo, estão inteiros na menor partícula. A ponto de Miramês, mais tarde, dizer: se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também, então, estão. Agora, se tudo é cópia de tudo e tudo se assemelha, qual a diferença entre eu e o grão de arroz? Só o estágio. Porque num grão de arroz está encarnado o Cristo. Porque ou Maria João de Deus também disse a verdade, ou nos enganou. E Chico também, que psicografou. Porque ela narra que seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas da mente desses luminares. E se Allan Kardec também disse-nos a verdade, no Livro dos Médiuns diz, ou afirma, no item 76, que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Se o pensamento deles estão indo para esses reinos menores, eles estão encarnando lá. Do contrário, Chico e André Luiz não diriam-nos que tem seres preparando para reencarnar no reino vegetal. Então, nesse momento, nós podemos pensar duas coisas. O que é que eu estou encarnando no meu alimento? Só de olhar para ele. E o que eu quero assimilar desse alimento para encarnar em mim? Porque isso também se dá. Quando nós integramos e tornamos parte da nossa realidade esses elementos ditos menores. Mas, como eu disse, no grão de arroz pode ter alguém do plano cósmico encarnado. Ou a dimensão que você imaginar. Agora, com quem você quer sintonizar? Porque não é o ato de comer que vai definir isso. É o que nós vamos fazer depois disso. E como eles não estão na linha do espaço-tempo, eles já estão no futuro, eles sabem o que nós vamos fazer depois de comer. Eles já colocam o quanto exato de energia que eu vou necessitar para esse porvir. Mas dependendo da nossa intenção e do nosso comportamento, nós expulsamos a parte cósmica, a parte crística e às vezes várias outras realidades e até a consciência que realmente iria nutrir o nosso corpo. E gravamos no alimento o nosso quanto de reclamação, de perturbação e etc. E aí nós dizemos após o alimento que não estava legal o alimento. Mas Kardec não disse que o sabor é que define, ou melhor, a educação do paladar é que define o sabor?
Então, está com sal de mais, de menos, ou o meu sabor, o meu paladar não está educado? Porque se eu mastigar, de fato, eu vou dissociar moléculas. E, em tese, vai perder o sabor físico. E, a partir daí, eu recombino os alimentos com as minhas ideias, com as minhas intenções, e dou o sabor que eu determinar. Ou a qualificação que eu determinar, porque eu estou encarnando, segundo Leon Denis, em O Grande Enigma. Então, nós estamos atraindo esses elementos e gravando neles o nosso quanto de inteligência, o nosso quanto de consciência, os nossos valores. Não é muito diferente quando Kardec nos ensina na obra A Gênese que eu arrebanho uma porção de fluidos. E nós sabemos que os espíritos começam como fluidos. Gravamos neles as nossas virtudes. Poderíamos dizer, encarnamos neles as nossas virtudes. E agora nós vamos construir eles, somado às nossas virtudes, vamos construir com eles, essas duas forças, o que nós queremos. Uma molécula saudável, uma célula saudável, um tecido saudável, um órgão, um sistema, um corpo e etc. Porque, de acordo com Kardec, se vocês consultarem o mês de fevereiro da revista 1864, vocês vão encontrar que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. E alguém com 80 anos já animou mais de 400 corpos. Então, qual o corpo que eu quero construir a partir desses elementos, desta conexão, dessa permuta, dessa interação saudável? Por isso, tudo isso pode acontecer durante esse silêncio e essa conexão. Porque se a mediunidade é fato, alguém está intercambiando recursos de planos superiores ou inferiores. Depende da sua sintonia. E supondo que seja de planos superiores, um grão de arroz também é médium. Porque tudo está entre 2 mundos. Normalmente, nós pedimos para o médium uma palavra de consolo, de conforto, de esclarecimento. Se assim é, ele está acessando os nossos níveis superiores ou entrando em conexão com consciências superiores, para trazer esse consolo, conforto e esclarecimento. Porque se for para trazer a causa do que está me perturbando, talvez ele possa acessar o meu inconsciente. E aí, a semelhança de Maria Modesto Cravo, dizer-nos: aqui está o seu obsessor, você mesmo, em outra encarnação. Então, se eu não estou dando conta do que está acontecendo, por que eu vou trazer a causa? Se eu estou apenas experimentando o efeito, às vezes de 1 a 5%, se eu trouxer o restante, não seria mais útil e nobre acessar as pérolas do esclarecimento, conforme Joana de Anjos sugere, e trazer a solução? Porque se o exemplo de um transforma o contexto, se eu transformar esse pequeno quanto de perturbação que está em mim, eu transformo ou ilumino o inconsciente inteiro. Ou Emmanuel falseou quando disse, na obra eu já lembro a obra, Servidores no Além, se eu vivenciar 1% do evangelho que prego, eu liberto a humanidade inteira de todo o mal. Ou seja, se eu orientar esse 1% que está em meu consciente, que veio do meu inconsciente, eu vou iluminar o inconsciente inteiro nessa fração. E tudo isso nós podemos estar fazendo olhando para o alimento. Com quais elementos eu estou conectando? Com os horticultores, agricultores, com os pecuaristas, com toda a cadeia, desde a sua origem, no psiquismo divino,
até esse instante. Então, o mundo inteiro de fatos, de acontecimentos acontece, ou melhor, se dá nesse silêncio olhando para o alimento. Nós podemos fazer, às vezes, duas perguntas diretas. O que queres que eu te faça? Em que eu posso contribuir para a sua evolução? Ou dizer-lhes o que nós queremos que eles façam por nós, nessa somatória de valores, para a nossa evolução também. Só fiz esse preâmbulo para que a gente possa ter agora algumas interrogações a partir daí. Porque quando nós imaginamos cultivar uma terra segundo André Luiz, nós já estamos interferindo na estrutura da terra. Lembra que eu disse que hoje era o dia de eu plantar minha cebolinha e minha salsinha? Já plantamos. Só que elas disseram-nos, quando íamos plantar, o vaso tinha 1,20 m por mais ou menos 25 de largura. Você vai consumir tudo isso? Você tem a quem dividir tudo isso? Não quer fazer uma experiência menor, num vaso menor, um para cada coisa, e ver se dá certo e depois você consegue os clientes primeiros, porque nós queremos evoluir. Nós não queremos nascer, crescer e morrer aqui no vaso. Em tempo devido, você vai ter que colher e dar boa direção. E não é só dar boa direção. Esses seres a quem você nos doou ou nos doará, vai nos promover ou vai nos deixar apodrecer na geladeira e etc, etc. Aí eu tremi nas bases. Peguei 2 vasos menores e fiz o que foi sugerido. Por isso, não devemos fazer as coisas maquinalmente. E alguém que não estava no cenário se apresentou, fala, para esse canteiro desse tamanho, plante alface. E não só alface, dá para plantar alface e outra coisa junto. Couve, por exemplo. Então, se é só para o seu consumo e para pessoas com um nível de consciência que você quer desenvolver nesse laboratório ou auxiliar, então faça as coisas com ciência ou consciência do que está fazendo. E aí nós estamos aprendendo a arte de viver bem. Consciência em tudo. Esse é o grande ensinamento, né? Vamos lá, então. Será que nós somos conscientes na hora de comer? Coma quando tiver fome, caso contrário, não o faça? Depende do pote de sorvete, hein, Marcelo, que tá na frente? Ele vai falar para mim, nem gosto de sorvete. Tudo depende do estímulo, né? Os estímulos atrapalham a minha força de vontade. Eu vou só comentar que essa semana o Guilherme comentou comigo, vovó, nós não estamos matando essas verduras, as frutinhas que nós estamos comendo? Ele perguntou isso para mim. E nós não estamos matando para comer? Eu expliquei para ele que a evolução, né, do alimento, né? Expliquei tudo certinho, pelo menos o que o Sebastião nós aprendemos aqui. Ah, tá, vovó, agora entendi. Então eu posso comer. Falei, você pode comer, sim. Evolução para esses seres aí, o alface, a rúcula, né? Ele estava comendo uma ameixa, né? Falei, essa sementinha, ó, vamos guardar e vamos levar lá aqui na rua tem um espaço que o pessoal planta, né? Vamos colocar lá. Né? Aí ela vai crescer mais, vai dar bastante frutos, e aí o pessoal pode comer essa fruta. Aí ele entendeu. Já são seres que já nascem com essas interrogações, né? Vai se alimentando sem consciência, né? O Guilherme está com 9 anos agora, né? 8, 9? 9. 9 anos.
Então, vamos lá? Coma quando tiver fome. Caso contrário, não o faça. Na maioria das vezes, a fome é uma necessidade ilusória, posto que, via de regra, comemos por hábito, por prazer ou por desejo. Sabendo disso, deliberamos comer apenas o que realmente necessitamos. O ato de alimentar-se deve revelar uma postura responsável, porque estamos assumindo um sério compromisso com todos os seres que se deixaram perecer para que tenhamos vida. Aprendemos com 3 mestres, respectivamente, que a soberania da alma está vinculada ao aprimoramento das emoções, que a sublimação das emoções se alia à disciplina da respiração e, por fim, que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, carreando as forças cósmicas do Evangelho para essa realização. Portanto, quando a fome surgir, em momentos impróprios, comece a respirar calma e profundamente, concentrando a atenção no objetivo almejado. Lembre-se do ar como um ser vivo, sensível às suas emoções e transforme-o em alimento, em medicamento, em qualquer substância que supra as suas necessidades. Se encontrar dificuldade nessa mentalização, sorva um pouco de água, mastigando-a, como faria se estivesse ingerindo o alimento de sua preferência. Faça o mesmo com a luz e os demais elementos da natureza. Excelente, né? A gente come, eu ainda como por hábito, né? Nos horários que eu devo comer, então automaticamente já tenho a fome naquele horário, né? Então a gente acaba se alimentando no horário que é habitual. Mas essa parte que o Sebastião destaca, né? Que a gente tem que ter um compromisso com os seres que deixaram a sua existência, né? Como a dona Miriam bem falou, seu neto já questionou, né? Se estava matando aqueles seres que ele estava se alimentando. É real, né? Tudo isso são alimentos que vêm à nossa mesa e que desistiram de continuar a sua existência, ou deixaram de continuar a sua existência, né, enquanto pede arroz e semente para frutificar e virar outros pés de arrozes, e assim por diante, o feijão, né, os alimentos que nós brasileiros temos à nossa mesa, né, e vem participar aqui do nosso contexto, da nossa vida, aliás, nos dando a energia necessária de continuarmos com os propósitos que temos a cumprir neste planeta Terra, né? Então, esse compromisso com tudo que nos é disponibilizado, que nós absorvemos para o nosso corpo físico. E muitos de nós não temos essa visão no momento de nos alimentarmos. E aqui vem o destaque, né, de Emmanuel, Yogananda e Miramês, que ele traz para nós, né? Um falando sobre o aprimoramento das nossas emoções, acho que aí é uma das chaves das questões, né? Como que eu aprimoro essa emoção para ter essa soberania da alma. Eu vou comer reclamando, eu vou comer xingando, eu vou comer... Como que eu estou com a minha emoção, né? Eu estou realmente em paz, tranquila, para receber aquele alimento, né, que está ali sendo sorvido. E a outra questão, a disciplina da respiração,
né, para a gente melhorar essas nossas emoções, a meditação, Yogananda, né, através da respiração. E esse respirar é aprofundado por Miramês, né? Miramês traz, então, que dentro do ar, né, há um medianeiro, né, de qualidades indescritíveis, é o próprio ar. O ar é medianeiro. Medianeiro de quem? Do Espírito do Evangelho, né? Então, para esta realização. Então, quando a gente... Aí vem a dica, né? Que às vezes surge fome onde não tem nenhum alimento ou num momento que você não pode parar para ir se alimentar. Porque aqui está falando, coma quando tiver fome, caso contrário, não o faça. Então, se eu não tenho fome e não comer, tudo bem. Mas quando eu estou com fome e não posso ir comer, né? Como é que isso funciona, né? Então, ele vem dando a dica para a gente respirar profundamente, nos acalmarmos, imaginarmos o alimento que a gente quer sorver, que isso pode, acontece, né, nesse campo mental, de trazer até, que nem se eu falar aqui para vocês, o limão está bem azedo, já provavelmente dá uma coisinha aqui na gente, porque você imagina o limão bem azedo, né? Então dá uma sensação de que nós estamos sorvendo aquele limão azedo. Mas pode ser feito imaginando outros alimentos, né? Um amigo meu, ouvindo a palestra de Sebastião Camargo, ele falou que estava tentando, né? Porque aqui fala o prato de sua preferência. Ele gosta muito de sushi, né? E ele mastigava a água imaginando sushi, que ele não tinha tido êxito ainda, Sebastião Camargo. Mas é pelo exercício, né? Que a gente vai conseguir ir nos alimentando nesse sentido também. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu coloco as perguntas que já estão surgindo ali, viu, Sebastião? Diga a ele que não seria muito difícil. Primeiro seria se ele estudar o Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131. Lá, Kardec vai nos ensinar a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Mas como é um código, por isso chamamos codificação, ele precisa parar ali e acessar esse conhecimento nele próprio ou numa caixa. Pode ser no registro cósmico ou uma consciência que já fez o que ele almeja realizar. E, ao mesmo tempo, se ele entender, com André Luiz, que quando eu penso, Kardec lá narra com o pensamento e com a vontade. Então, quando eu penso, eu estou colocando em ação uma fonte inesgotável e inestancável de energias, que é o meu próprio pensamento. E se a minha inteligência define se eu conheço um átomo, o meu poder imaginativo vai imaginá-lo, com seus característicos. E se a minha inteligência determinou, o meu sentimento vai julgar se isso é útil ou para quê. E vai depender do que eu estou criando. Pode ser o sentimento superior ou pode ser o inferior. Porque a sequência, quem vai entrar em ação serão as emoções. O resultado serão as sensações. E a repetição ficará por conta dos instintos, porque eu vou criar um hábito e transformá-lo em instinto se eu repetir várias vezes. Então, de uma única vez, eu não crio o hábito. E eu crio um condicionamento. Se eu repito esse mesmo parâmetro, esse mesmo quesito, eu crio um hábito. Se eu repetir o hábito, aí eu crio o instinto. Aí torna-se automático. Por isso, para criar o que ele pretende, ele precisa ter um conhecimento daquilo que ele deseja. Porque o próprio desejo, segundo André Luiz, é a entidade que eu quero criar tomando a forma correspondente. É um ser. É como se eu estabelecesse um padrão, como se eu fosse o engenheiro e tenho apenas a planta do prédio. Eu mostro para um construtor, ele compra a minha ideia, ele vai buscar os mestres de obras. Esses mestres vão, cada qual no seu setor,
no setor elétrico, hidráulico, vai buscar os seus colaboradores, até chegar no último servente, e também nós vamos providenciar todo o material. Por isso, no item número 1, Joana de Ângeles nos dizer: desenhado um objetivo interior, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado. Agora, elas se apresentaram, e o que eu vou fazer com elas se eu não sei o que é um átomo? Eu intencionei criar o átomo, mas agora eu não sei fazer, os elementos chegaram. Eu não tenho conhecimento. Por isso, é mais útil buscar esse conhecimento prévio. Depois, a matéria-prima. No caso do engenheiro, primeiro o projeto. Agora vamos calcular quanto de matéria-prima vai no seu projeto. Calculamos. Temos patrimônio para isso? Temos. Agora vamos arranjar os profissionais para colocar isso na prática. E tudo isso acontece. Agora eu preciso saber onde estão esses elementos. Bom, se eu não tenho inteligência para isso, boas leituras enriquecem a minha mente com esses conhecimentos. Acalma os elementos que eu quero promover e estimula o progresso que está em minha consciência. E se a intenção é nobre, de minha consciência vêm as diretrizes e também a matéria-prima, porque o centro coronário canaliza tanto as diretrizes quanto a matéria-prima e entrega para a mente. Se a mente agora tem os departamentos inteligência, poder imaginativo, desejos, então a partir dos desejos eu vou criando a forma correspondente. E o que eu quero com essa criação? Transformar instintos que estão me perturbando em novas sensações agradáveis, em emoções superiores, em sentimentos coerentes, em novos pensamentos que são força de atração para criações vindouras. E aí vai seguindo a sequência. Por isso, não basta mastigar. Eu sei que quando mastigo, as enzimas tornam-se visíveis, palpáveis, e essas enzimas são o que eu estava pensando e sentindo. Muitos não sabem disso. André Luiz fala que todos os hormônios, todos, são filhos dos pensamentos, dos sentimentos e emoções. Evolução em 2 mundos. Então, eu estou criando as leis. As enzimas são leis. Agora eu vou mastigar a água ou respirar, no caso do ar, e dar qualificação, porque eu criei as leis. Então, se eu não tenho as diretrizes, não adianta eu ter matéria-prima. Eu não tenho um projeto, eu não sei onde usá-la. Por isso, é só esses passinhos e ele vai estar sentindo, porque ele vai criar um átomo. Bom, ele está pensando no sabor do sal, então ele precisa criar um sódio e um cloro. E agora uni-los, para que ele sinta o sabor do sal. Ele quer sentir ou criar a própria água. Então, ele sabe que é 2 hidrogênios simples e um oxigênio. Mas ele tem que ter uma noção que um oxigênio é 8 hidrogênios pesado. Que o simples, apenas um próton e um elétron, que nasceram do nêutron. E o pesado, ele tem um nêutron na sua estrutura. Só que o hidrogênio, o oxigênio, é 8 elementos. Então, ele sabe que são esses mesmos seres. Como diz um amigo que é químico, ele fala que o hidrogênio simples só pode ser Jesus no mundo atômico, porque ele combina com todo mundo. Agora tem uns outros lá como sódio, dependendo de como você toca nele, o bicho já quer explodir. O negócio é esse, o cloro envenenar. Então, essas diretrizes mínimas. Por isso, não basta mentalizar sem conhecer. Por isso que muitos desistem e falam que não dá certo. Fiz a visualização, repeti a visualização. Como no caso, nós temos uma amiga que passa pela hemodiálise
E eu pergunto a você, minha amada amiga, se você estiver nos vendo ou ouvindo. Você já estudou a qualificação dos néfrons? As células constitutivas desses néfrons? As moléculas, átomos e subdivisões? Porque você pode reconstruir os seus rins, mas você precisa conhecer a matéria-prima para fazer isso. Do contrário, você vai desejar que eles sejam saudáveis. E, às vezes, queremos passar a bola para outro. Bom, eu quero a cura. Quem vai curar-me? Por que Jesus não curou? Porque a cura está dentro de nós, com esse conhecimento vivenciado. Então, vamos mentalizar, no caso, quem tem problemas renais, o que trava os nossos rins? A mágoa, o ressentimento, esse descontentamento pelo comportamento do outro, às vezes um pouquinho de fúria, de raiva. Então, o quanto eu estou disposto a perdoar, a exercitar a indulgência, a compaixão, e etc, etc. Porque vai ser um treinamento diário, porque a partir do momento que eu me proponho, os elementos contrários, aparentemente, vêm à tona. Então, se eu proponho perdoar, logo na primeira esquina alguém vai me ofender, porque eu propus exercitar o perdão. Então, alguém tem que ser aluno. Então, se eu propus ser pacífico, alguém enfurecido virá ao meu encontro. Então, alguém que vai tentar tirar a minha paz, o meu juízo, magoar-me. Mas eu propus, e está ali a tarefa. Por isso que temos que saber pedir. Porque se soubermos pedir, já estamos um passo de ser atendidos, segundo Miramês. Sebastião, deixa eu fazer uma pergunta aleatória aqui. Então, quando nós pensamos na cura específica, assim, que acho que é o tema que acaba sendo mais palpável, né, de discussão. Então, pedidos genéricos, eles, tipo assim, ele tem uma eficiência menor, né, porque nós não temos um conhecimento de como induzir, assim, os elementos ou os espíritos, né, com M minúsculo, na direção correta da saúde, né. Em muitos casos não sabemos nem bem o que é a saúde, né. Então, nesses casos, quando nós pedimos e que provavelmente a cura veio, é provável, então, que foi induzido por outro espírito, tipo, um espírito que detinha esse conhecimento, tipo, um guia, um espírito familiar, vamos assim dizer, que detinha esse conhecimento e induziu essas energias para a cura. Tipo assim, se nós não temos a capacidade, vai ter que vir alguém que a tenha, né? Tudo que até agora nós discutimos no livro é mais ou menos nesse sentido, né? Ou nós temos, ou alguém tem que ter para ver essa interface, né? É mais ou menos essa ideia? Exatamente essa ideia. E vamos só lembrar André Luiz, Missionários da Luz. Quando ele narra, nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é a função de cada qual. E ele termina dizendo, o ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. E fala que o auxílio deles seria externo, não seria a cura real. E ele narra o que é a cura real, lá mais na frente, no capítulo 18, quando ele fala da obsessão. Somente o doente, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. Então, normalmente, quando nós pedimos, alguém que sabe o que fazer, ele tira o que está nos perturbando, como acontecia com Jesus. Por isso que ele falava que não curava.
Ele tirava o elemento que estava causando a perturbação imediata. Agora vá e não peques mais. Se a pessoa fosse mudar seu comportamento, ele reconstruiria a partir do quanto de energia, matéria-prima e diretrizes que ele colocou no psiquismo da pessoa. Porque a jovem que sangrava disse claramente, eu senti, ele disse quando aconteceu o fato, eu senti desprender de mim virtudes. Ele fala que é o pão da vida e a luz do mundo, quer dizer, diretrizes e matéria-prima. Então, quando nós pedimos genericamente, alguém, às vezes pelo esforço que nós estamos fazendo para mudar-nos, atende-nos. Tem um alívio. Mas, no mínimo, quando eu recebo um pedaço de bolo de alguém, se eu gosto, você tem a receita? Você pode me ensinar? A partir do conhecimento, agora eu faço o meu próprio bolo. Por isso funciona mais ou menos assim. E é mais nobre, útil e mais rápido quando eu quero fazer o bolo. Eu sei que a doença é uma desarmonia nos elementos que estão comigo. Quer dizer, eu não estou conduzindo segundo as leis de harmonia e a lei de progresso, que é a promoção desses seres. Então, quando falamos cura, nós estamos falando de especialização dos elementos que estão conosco, a promoção deles. E o que eu faço com esses que ficaram atrai outros que vêm completar os tecidos lesados. Que a lesão dos tecidos é a fuga de elementos. Fuga de átomos ou elementos subatômicos, ou células, moléculas. Quer dizer, está faltando. Quando a gente fala, o músculo do coração está enfraquecido. Enfraquecido por quê? Está faltando células que compõem tecidos que dão resistência a esse coração. Está faltando o energismo como combustível e etc. Por isso, ter essa consciência para que a gente peça as diretrizes, as orientações, até porque isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando fala da oração no capítulo 27. O máximo que Deus permite que os seus emissários façam, veja, o máximo, é nos instruir. E ele já havia dito lá no final do capítulo 5, no item 26, que paciência, coragem e resignação se exercita, não se ganha competição. Embora lá, respondendo a você agora no capítulo 27, fala que se eu for sincero, se eu for humilde, Deus me dá paciência, coragem, resignação e etc. Ele me empresta um quantum, até que eu me interessa por construir por minha vez. Porque aquele quanto é um empréstimo, é como se fosse a parábola dos talentos. Se eu promover o quanto, ele pode até nem pedir de volta, porque eu e os talentos estamos dentro dele. O que menos importa é onde vai estar os talentos. Importa que eles sejam multiplicados, ou seja, que os elementos sejam promovidos. Outra pergunta aqui. Quando você... uma explicação, você falou que as enzimas são leis, né? O que traduz isso aí? O que seria essa lei? Assim, é tipo é um manual, tipo assim, ela sabe o que tem que fazer e vai fazer, não importa o que você deseja, a partir do momento que você ingeriu ela, você vai ter que, tipo assim, viver com a funcionalidade que ela vai executar, ou não é nesse sentido? Magnífica pergunta, mas acho que era melhor você não ter perguntado esse negócio. Você está falando das enzimas que nós estamos ingerindo, quer dizer, leis dos outros, que vêm dar diretrizes para o nosso universo. Então, as enzimas que nós criamos pela nossa inteligência, o poder imaginativo, pelas nossas intenções, pelos nossos valores, é uma coisa. São leis que vão agir segundo os nossos propósitos. Agora, as enzimas que estão nos alimentos que alguém confeccionou, que alguém plantou, são leis que regem o universo deles.
e não sei como funciona o universo dele. Se é harmônico, se o horticultor estava em harmonia quando plantou, se quem cultivou, se quem colheu, se quem transportou, todo mundo está em harmonia, porque eu vou estar trazendo tudo isso impregnado de todos esses valores. Por isso que quando essas enzimas externas entrem no nosso universo, naquele olhar antes de comer, fala, a lei aqui funciona desse jeito, tá? Aqui, para entrar no meu festim, tem que ter a roupa nupcial. Se não vier com a roupa nupcial, simplesmente eu vou lançá-los às trevas exteriores. Como? Pelo suor, pelo xixi, pela defecação e etc. Por isso, essa consciência. Então, você, funcionário, está vindo da empresa de fulano. Você aprendeu vícios e virtudes por lá. Agora, para trabalhar na minha empresa, os vícios ficam da porta para fora e essas virtudes nós vamos adequá-las. Eu vou te dar um quanto de orientação a mais para adequá-las à minha necessidade. Porque você vai precisar vestir a camisa de minha empresa. Então, ela vai crescer com você. Se você contribuir para o seu crescimento, você cresce com ela. Se contribuir, fazer o contrário, ela vai falir, você e os demais serão demitidos. Mas, tipo, daí lei, tá? Mas, tipo, a lei é exatamente porque ela vai ser aquilo, tipo assim, ela vai, sim, entre aspas, se impor para aquilo que ela foi criada. Não importa, tipo assim, e aí cabe a nós ou modificá-las ou não nos apropriarmos dela. É exatamente isso que Deepak Chopra narra. Fala, se você não orienta a cenoura ou grão de feijão, ele vai fazer o que aprendeu por lá. Então, ele foi criado para tal coisa, então ele vai continuar fazendo o mesmo que ele foi criado. Agora, se você dá novas diretrizes, novas formas de se comportar, ele vai aceitar porque promove, porque esses elementos não resistem à promoção. Eles recusam ser convidados a retroagir, por exemplo. Se eles veem, vamos dar um exemplo. Existe rejeição de órgãos? Vocês sabem que não existe. Isso é papo furado dos mais grosseiros que eu conheço. Porque o corpo está morrendo, como que ele vai rejeitar um órgão? Agora, existe o órgão rejeitando o corpo. Eu estava no patamar X, você está me convidando a voltar para trás, para trabalhar com esse camarada que destruiu dele e não quer nada com a vida? Isso é Joana de Ângeles. Antes de um transplante, oriente o que vai ser transplantado, porque se ele não mudar, se ele não estudar a respeito de quem está doando o órgão e de não ter uma vida superior ao que esse doador tivera, ele vai ser rejeitado. Então, não é o corpo que está rejeitando o dedo, é o dedo que está rejeitando o corpo. Por isso que, com tranquilidade, eu dou a minha medula para qualquer médico e qualquer receptor que tenha coragem, porque pode até haver uma briga entre o meu universo e o dele para ver quem é que vai mandar nesse negócio. Porque se ele quiser fazer menos do que o que a minha medula faz, ela não vai aceitar as suas diretrizes. Ela vai impor que ele faça pelo menos igual eu estava fazendo. Depois há uma acomodação a partir de alguns dias. Se ele se comprometer em fazer mais e melhor do que eu fiz até agora, é ele que vai continuar no comando. Mas se ele não fizer isso, quem vai mandar na medula dele sou eu. Isso nós temos pelo menos um caso que a Pamela narra no Rio de Janeiro. 3 irmãos, o do meio com leucemia. O menor, o mais novo, 100% compatível à medula. Houve a doação, houve o transplante. O receptor matou a medula. Continuou doente. O irmão mais velho, 50% compatível. Houve o transplante. Houve a chamada rejeição, quer dizer, a luta de duas forças.
houve a acomodação. Hoje ele tem 2 DNAs. Quem comanda a medula dele é o irmão mais velho. Quem comanda o resto do corpo é ele mesmo. Então, ele tem 2 DNAs. Isso é um dos fatos. Tem centenas deles. Interessante, né? Você que está aí pensando, e eu aqui pensando também, né? Tudo que o Sebastião colocou e os questionamentos do Marcelo nos faz, então, compreender, né, que a cura ela só vai acontecer se houver um bom propósito, né? Não tem como ela acontecer, por mais que o externo queira, se eu ainda não estou preparada, né, e não tenho um bom propósito para a minha cura. Eu entendi isso, né, na sua fala, mesmo que tenha um mentor, um guia, né, o próprio Cristo vindo intervir por nós, só se a gente tiver um bom propósito. Eu até coloquei isso alguns dias atrás, né, que pessoas que estiveram na beira da morte, né, na UTI, passando muito mal e voltaram. Eu tinha propósito, né, a sua continuidade. Então, se não tem um propósito, não volta, nem que seja para resgate, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, é só resgatando mesmo, né? Nem que seja para os resgates kármicos. Mas vamos colocar então agora, né, para não me alongar muito, atender os nossos telespectadores, Pamela faz uma observação que o exemplo dado por Sebastião mostra que o alimentar-se quando estiver com fome é muito mais amplo. Não é só no ato da alimentação, mas em todo o processo, desde o preparo da terra e o plantio. Aí ela só repetiu, corrigindo o texto. Célia Bianchi também dá bom dia a todos. Outro comentário na Pamela. Hermínio Miranda, citando Edgar Cayce, nos ensina que antes da forma, a função. Antes da função, a ideia. Antes da ideia, a vontade. Ampliando seu pensamento, acrescentamos. Antes da vontade, a coragem. Antes da coragem, o saber. O despertar da consciência do átomo ao anjo, página 252. Provavelmente ela fez esse comentário no momento que a gente falou do mastigar, né, a água ou trazer o ar para dentro de si, para fazer a transmutação, a transformação naquele alimento que você deseja, né? Então, ela recapitula aí para nós a página 252. E vale a pena tecer algum comentário a respeito, porque quando Edgar Cayce coloca antes da forma, quer dizer, antes do que eu quero para o meu corpo, a função. Vai ter a mesma função que o levou a adoecer? Então, pode parar por aí. Agora, antes da função, a ideia. Eu preciso idealizar a função. Agora, antes dessa idealização, eu preciso querer, eu preciso ter vontade para isso. E aí nós completamos, acessamos o psiquismo dele e pedimos, está faltando alguma coisa aqui. Ele falou, então, antes da vontade, a coragem para fazer a mudança. Agora, antes da coragem, o saber. Porque se não tiver o saber, eu não vou me encorajar. Se não tiver coragem, porque a coragem é que acorda a vontade. E a vontade é que vai dar as diretrizes, porque ela própria se transforma em ideias e depois construir a forma e suas funções. Agora, Elizabeth Sobrinho coloca para nós. Não esqueçamos que estamos em uma passagem. Jesus já está à frente e sabe como lidar com todas as energias. Não me curo antes de aprender a fazer a cura. Temos a linguagem de agora. É exatamente isso, porque muitos narram. Eu vim de cima. Estou aqui apenas experienciando, como nós vimos e falamos outro dia. Tudo bem, você está falando de reencarnação, você veio sim, você veio do futuro,
que a sua consciência está aqui. Mas, em linhas gerais, e entrando na toca do coelho, você veio de baixo. Se cresce de baixo para cima. Você veio do átomo primordial e chegou à condição de espírito. Hoje você é uma fração desse espírito. Então, você que está aprendendo a ser alma, você é uma semente dessa árvore espírito. Ele sabe ser árvore. Sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Agora, você, como semente, vai precisar lidar com os elementos da terra, da água, do ar, da luz, convidar todos esses elementos e outros para ser semelhante a mim, uma árvore por sua vez. Mas enquanto você não aprender a ser árvore e conduzir-se em harmonia, você não volta para casa. Porque você saiu com talentos e só volta para o gozo do seu Senhor se multiplicar os talentos. Se eu consertar a sua árvore, o mérito é meu. O ideal é você aprender a criar e gerenciar o seu próprio universo, que é o que nós estamos fazendo aqui. A experiência do Espírito também, mas é nós que estamos aprendendo a ser almas semelhantes ao que ele já é. Do contrário, nós vamos ficar vagando quando no processo reencarnatório. Muitos narram, nós estamos na última encarnação e depois vamos entrar na quinta dimensão. A encarnação nunca cessa. Eu entro na quinta dimensão, vou ficar olhando para a cara do Marcelo, da Adriana, da Dona Mira, que estão todos lá bonitões. O que nós vamos fazer aqui? Que não tem desafios. O desafio é voltar para o mundo de regeneração, de provas e expiações, para o mundo primitivo, para o mundo de informação. Lá sim você vai ser útil, vai ser um luminar. Você vai ser o rei da cocada, o avatar. Agora aqui, não, você está dando uma descansadinha, porque nesses mundos onde nós atingimos, sombra e água fresca. Mas cadê os desafios? Se o próprio Cristo encarnou Jesus, qual a função? Não foi para resgatar a humanidade? E a humanidade estava onde? Dentro dele próprio. Então ele encarnou uma realidade nele mesmo. Quer dizer, a encarnação nunca deixa de existir. Porque voltar um passo atrás é reencarnar. Você está encarnando numa realidade menor. Como você vai se sair? Depende do que você aprendeu a fazer lá. Se você foi um mestre, não precisa temer. Você vai continuar mestre e vai aprender um tanto mais, conduzindo outros para o mestrado. Agora, se você não tirou boas notas, então você não está encarnando como missionário. Você vai estar recapitulando até aprender, de fato, a ser um mestre por sua vez. E uma pretensão danada, né? Eu falo assim, é uma ideia que a gente ainda carrega do processo, né? Processo mental que a gente adentrou até de atraso mesmo, nosso ainda, né? Nesse processo evolutivo, de estar lá esperando a terra que vai nos fazer feliz, o paraíso, né? Buscando sempre algo à frente e não entendendo que é a interiorização do estágio de alma, que independente do local que você estiver, né, a sua paz é conquistada, né? Então a gente está sempre esperando o mundo feliz sem ser feliz, né? É bem incoerente isso em nós. Mas vamos lá, temos ainda mais comentários aqui. Acho que vale a pena só lembrar nesse instante aqui de Moisés, a saga de Moisés. Que Joana de Anjos, a obra Em Busca da Verdade, narra a saga do filho pródigo, mas num dado momento, uma de suas obras, ela fala que essa saga de Moisés é dentro, nunca foi fora. Tanto que o pessoal que fala, esse cara 40 anos no mesmo lugar. Então, estavam indo para algum lugar, estavam fazendo um processo de transformação de sal da terra para ser luz do mundo. Olha que quando tornasse luz do mundo, mas a terra de Canaã é dentro, não é um lugar. Tanto que fala claramente, Moisés não entrou. Não entrou porque ele já estava. Ele era o condutor. Ótimo.
Bom, vamos lá ao comentário do Luiz Gonçalves. Fomos a condicional dentro das casas espíritas a buscar curas. Deve ser, fomos condicionados, né? Sei lá. E sobrecarregar os orientadores das casas e responsabilizaremos estes pelo fracasso da cura. É uma mudança de paradigmas. Ótimo esse comentário do Luiz Gonçalves, antes do Sebastião falar. É exatamente isso, né? Nós que estamos à frente da Casa Espírita e atendemos multidões, né? O MEFA é abençoado por atrair muita gente mesmo, né? A gente não faz um atendimento com menos de 150 pessoas, né? Em cada atendimento que a gente faz. E realmente a gente observa algumas pessoas e fala, meu Deus do céu, continua vindo, né? Continua achando que somos nós que vamos fazer alguma coisa. E apesar de a gente gritar lá, né? Gritar no bom termo, né? Falar no momento das nossas falas, né? Que a cura vem vir deles, né? Que eu sempre coloco. 95% ou 99,9% está aí com você, né? Nós aqui vamos movimentar alguma coisa, né? Fazer um estímulo para isso. Só lembrando, Luiz Gonçalves é o que nos levou para o nosso reencontro. Lembra? Ele e a Marília. Foi exatamente esse processo. Se terceirizarmos a nossa responsabilidade, ou melhor, o crédito não é nosso. Então, a casa espírita é uma escola. Ela ensina cada um a andar com as próprias luzes. A pessoa chega sobrecarregada, dolorida, a gente pode aliviar a dor, mas a cura real depende dela. Tanto que, se observarmos, em todas as casas que fazem atendimento, com raras exceções, sempre serão os mesmos clientes com os mesmos problemas. E, às vezes, agravando problemas ainda. Então, raros são aqueles que andam ou aprendem a andar com as próprias luzes. Até porque dos 17 casos citados na Bíblia das curas ditas ou reportadas a Jesus, somente 3 não voltaram a adoecer. Então, quando alguém de fato quer, ele pega o conhecimento, ele nem precisa ficar na casa, vai tocar a sua vida de um modo diferente. Então, ficar na casa se ele quer somar com os que lá estão, já que recebeu o benefício, para ajudar outros a se beneficiarem por sua vez. Mas se ele não tem essa intenção, desde que ele seja um cidadão honesto, digno, honrado, o que menos importa é ele estar num rótulo religioso, ou aqui ou ali. O que importa é a sua conduta, até porque não é a cada um conforme a fé, conforme o rótulo, é a cada um conforme suas obras. Ele deu uma continuidade aqui, eu não vi, estava escondidinho aqui na barra de rolagem, né? Ele coloca aqui que requer um tempo para a sua realização. Seria nesta experiência ou nas próximas encarnações, ou melhor, dá para fazer neste momento? Eu resolvi, Luiz, fazer neste momento. Agora depende de cada um. Então, se você quer andar com as próprias luzes, se há sinceridade, se há humildade, se há propósito, os orientadores não faltarão, muito menos a matéria-prima. Agora, se alguém quer dar uma de espertinho, como eu fiz durante milênios, vivendo do suor alheio ou transferindo as próprias responsabilidades, porque alguém tem a coragem de dizer-nos, ore por mim. Mas não como uma secretária de minha mãe disse um dia. O primeiro dia ela aceitou que eu fizesse a oração por ela. O segundo ela aceitou. No terceiro, que ela desequilibrou, ela falou, ou você me ensina esse negócio, ou não temos mais papo. Eu não quero viver da sua fé, das suas energias. Eu falei, está tudo dentro de você. O que eu faço é acionar o que você tem. E expliquei para ela como fazer. Ela seguiu linda e maravilhosa.
como uma jovem senhora chegou numa casa espírita. Ela chegou infartando. Estava eu, meu amigo Marcos, que o Luiz conhece, filho do seu Cícero, um dia chuvoso, fisicamente só os dois. Os dois de bicicletas, a mulher infartando, a rua deserta. Seguimos a intuição. Colocamos na maca e houve uma cirurgia com direito a safena e tudo que teve direito, tudo que foi necessário. E ela, que já estava com cateterismo marcado, etc., não houve necessidade de mais nada. E ela voltou várias vezes para dizer: eu estou na fazenda X, sou cozinheira, né? Cozinho para um monte de gente. Eu falei: siga sua vida. Então, ela voltou, não foi igual o caso dos 10 lá de Jesus, que um voltou. Então, ela foi a uma que voltou para dar satisfação. Eu estou fazendo bom uso, minha vida mudou, nunca mais tive problema, né? Não tomo medicação mais, etc. Só que ela chegou pedindo socorro, querendo, de fato, mudar de vida. E aproveitou o ensejo e mudou. Ela teve a assistência, sim, foi periférica, foi, mas houve a mudança interna e o corpo sarou de verdade. A dona Lucy conta uma experiência que ela teve uma prótese de quadril que rejeitou o corpo dela depois de 11 meses. Você falou de órgão, aqui foi a prótese. Se ela tivesse aqui, eu não ia dar uma palmada, ia dar uma mordida na orelha dela, como a gente fala lá em Minas Gerais. Quando nós a conhecemos, houve a doação de energia para essa harmonização entre ela e a prótese. Mas ela esquece do diálogo diário com essa prótese, das duas realidades, a física e esse que é um metal, e se entenderem para viver no mesmo universo e mostrar tanto os átomos da prótese quanto dos tecidos são os mesmos. Kardec fala que são os mesmos. A conformação aqui é diferente. Então, se ela for fazendo isso com tanto amor, com tanto carinho, a reconstrução óssea vai abraçando de novo essa prótese, porque os ossos estão gastos por conta dessa rejeição. Então, de acordo com o que ela come, no ato da refeição que ela fizer, ela vai imaginando a reconstrução, esses ossos abraçando a prótese outra vez, como nós fizemos com os transplantes dentários. Então, houve a necessidade de 2, porque na roça a gente não sabia escovação, às vezes nem escovava o dente, e 2, diz o outro, deu cáries e ficou comprometidos. Só que eles mostram o profissional de fato para o implante tem pequenos porozinhos. O osso precisa entrar dentro desses poros e abraçá-lo. Você tem que... Eu sabia que eu fazia a orientação e eu não tomo o chamado antibiótico depois do implante. Então, você vai ter que fazer a função e, normalmente, a gente coloca só o gelo e sara 3 vezes mais rápido que quem toma. Porque quem toma e sarou porque o antibiótico fez por ele o que ele devia fazer. E fizemos o processo amorosamente e houve a aceitação. Porque houve uma rejeição porque nós não fizemos o processo. E houve depois uma segunda rejeição. Dos 2 lados rejeitou. Como ela falou, dela, uma foi de imediato e a outra foi quase 10 anos depois. Só que houve essa conscientização e hoje as duas estão em perfeita harmonia. Mas ela precisa todos os dias não só dialogar e enviar trabalhadores capacitados para ajudá-los. Então, quem vai ajudar a construção, né, da parte óssea? Ou ela aprende a induzir as células-tronco para levar para o local, que está próximo ali. Se é no final do fêmur, ou melhor, se a prótese está no próprio fêmur, a célula-tronco está ali, dentro da medula. Se a que está com a prótese foi comprometida a medula, tem a outra do lado.
que pode reconstruir toda a medula, e a parte óssea também, que foi como nós fizemos para a reconstrução da coluna. Agora, não é só o diálogo, eu tenho que fazer o diálogo e dar matéria-prima adequada. E não é só a matéria-prima, como eu me comporto no dia a dia. Se nós sabemos que a fofoca mata, eu serei o terminal final dessa fofoca. Então, não passo adiante. Mudando essas situações, ela vai ter a reconstrução bem rápida, mas muito rápida mesmo, porque ela sentiu, quando foi tocado, como se houvesse a reconstrução, só que não houve a continuidade da manutenção. Tantos aprendizados dessa aula de hoje, né? Vale, assim como todas, serem muito revistas, né? A gente tem muito aprendizado hoje. A senhora tem alguma pergunta, dona Miriam? O que o Sebastião acabou de dizer, né? Eu quebrei o pulso, né? Fiquei imobilizada, o médico me orientou a fazer 10 sessões de fisioterapia, e eu fiz, esperei um pouco para decidir se eu vou ou não fazer fisioterapia. Fiz 3 sessões e o fisioterapeuta já me liberou, já me deu alta. Então, eu conversava muito com o meu braço, com o meu pulso, beijava ele, amava a minha mão, como que me fazia falta a mão direita, né, que estava imobilizada, e estou ótima, né? Então, como eu conversava, uni o pulso, né, que estava aberto, quebrado, e não tenho, normalmente agora está como sempre foi. Então, eu acho que eu fiz esse processo, né, de reabilitar ele no meu pensamento, conversando com ele, fazendo crochê, normal. É isso, Sebastião? Exatamente isso. Seu pulso pediu para lhe dizer que ele não está como sempre foi, ele está um tantinho mais experiente do que foi antes, porque passou pela experiência e se refez. Exatamente. Maravilha, o papo tá bom, mas como o nosso compromisso é 1h e já fizemos 1h15, né? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, mais um domingo de manhã, né? E aí, logo mais à tarde, continuamos com o Sebastião Camargo, depois ele fala um pouquinho dessas programações, vou passar o tchau aqui da dona Miriam, depois Marcelo, e para o Sebastião o tchau e a sua prece que nos envolve. Tchau, meus queridos, uma ótima semana para todos, muita luz para vocês, e vamos praticar de tudo que nós aprendemos hoje. Foi bom estar com vocês aí. Semana que vem estamos de volta, um pouco mais experiente, quem sabe um pouquinho mais evoluído, né? Até semana que vem. E o que é que nós vamos fazer durante a semana? Se nós vamos reencontrar semana que vem, precisamos de um propósito para que tenhamos a oportunidade do exercício, da vivência do que nós recebemos hoje. Mais tarde, às 17h30, retornaremos com a série Além dos Horizontes com Miramês, a parte 10, o módulo 2, e vamos falar da tenência valiosa, a restauração conveniente e o tentear cauteloso. E semana que vem, mentir a si próprio, pensamento criador, a luz ao nosso alcance, a função da virtude. E oração, se é um plano de ação, se é força e ação é serviço, de minha parte,
eu desejo a cada dia ser mais e melhor, de acordo com as diretrizes crísticas de fazer a outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Ciente que a lei é perfeita e que Deus está em toda parte e que Ele é a suprema sabedoria e também a inegável onipotência, tudo posso naquele que me fortalece. Mas onde quer que estivermos, na nossa oração, basta duas coisas. Qualquer desafio que a vida nos ofertar. Senhor, o que queres que eu te faça? Se eu estou pronto a auxiliá-lo. Ou se estou deixando a desejar e não estou fazendo nem o que me cabe, Senhor, o que queres que eu faça? E de acordo com a nossa abertura psíquica, reconhecendo a nossa própria ignorância e nos movendo com sinceridade e honestidade, na busca dessa verdade libertária, com certeza Ele nos enviará um quanto de inspiração e, ao mesmo tempo, a matéria-prima para que nós possamos, nas tentativas posteriores, iniciar a nossa construção. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Que assim seja. Até. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.